Muito bem, pessoal, estamos dando início ao nosso estudo bíblico de hoje. Chamamos todos bem-vindos que estão aí entrando na live da Congregação Evangélica Luterana São Lucas, aqui de Curitiba. Bom vê-los aí. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Muito bem. Hoje nós teremos estudo bíblico lá no bairro Umbará, e devido a toda a situação que nós estamos vivendo, então não foi possível e não é possível nos encontrarmos de forma presencial, mas temos a alternativa então de realizarmos o estudo online. Você é o nosso convidado, participe. Talvez vamos abrir aí a perguntas. Sei que é difícil, mas vamos tentar também. Se você tiver alguma dúvida, por favor, mande a sua pergunta que vamos tentar responder. Como eu estava dizendo, então, o grupo lá do Umbará é o que seria hoje o estudo. Eu imagino que todos devam estar lá online, participando. Então mando um abraço muito especial para o grupo de lá, a família do Elton, do Cimar, Mariana e Pedro, também o Arilson, mais conhecido por Tato, a esposa Rosimar, os filhos Natália e Leonardo, também o Clayton, a esposa Luciane, os filhos Jéssica, Leandro e Juliana, também Dona Ruth. Espero que a senhora também esteja acompanhando o nosso estudo, seu Ernesto e Dona Celina, e também Cleone e William. Essas são as famílias que normalmente participam lá do nosso estudo, do nosso grupo. Então, um abraço muito especial a eles. A nossa ideia hoje, o tema sobre o nosso estudo é sobre fé. Queremos falar um pouquinho sobre fé. Esse é um tema que talvez nos últimos dias nós estejamos usando bastante. Precisamos ter fé em Deus, confie em Deus. E acho que é oportuno nós olharmos para a Bíblia, para a Escritura e vermos, sim, a importância da fé, mas também olharmos para que tipo de fé agrada a Deus. Será que qualquer tipo de fé agrada a Deus? Essa é a pergunta que nós, biblicamente, queremos hoje, então, tentar responder. Vamos tentar também cantar alguns hinos. Normalmente nós cantamos, no encontro presencial, e vamos tentar também por aqui, então, cantar um hino. Então, a todos que estão participando, além do grupo lá do Umbará, a todos vocês que estão online, uma alegria muito grande ter vocês aí. E desejo que vocês participem conosco aqui, tá bom? Também o Sidney, Sidney, Cleuzeli e os filhos, sejam bem-vindos também ao nosso grupo, Eles estão morando agora ali bem juntinho, a família Oliveira, então também fazem parte agora desse grupo. A estes e a todos que estão participando aqui de Curitiba, Brasil, enfim, ou até mesmo fora do Brasil, uma alegria muito grande. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para participar conosco deste estudo bíblico online, tá bom? Muito bem, nós queremos então iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E convido a cantarmos um hino. Vamos ver se nós conseguimos projetar aqui também na nossa live. Então, como disse, hoje o nosso estudo, o tema é fé. E convido a cantarmos um hino que o Arilson, o Tato, sempre pede lá no grupo, E é um hino que eu imagino que todos vocês aí conheçam também, um hino muito bonito. Quero cantar uma linda canção, tá? Muito bem, então vamos lá. Vou ter a ajuda aqui da Ângela, para ela me ajudar a cantar um pouco. Eu toco e ela canta, e vocês aí do outro lado cantem junto. Temos a letra aqui do ladinho, É possível então cantar também junto. Então vamos lá, quero cantar uma linda canção.
vez a segunda parte que eu não passei, né? É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é bem, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Muito bem, esse foi o primeiro hino. Espero que você tenha acompanhado também. E convido a cantarmos mais um hino. É evidente que nós, quando falamos de fé, lembramos muito deste hino, A Minha Fé, Senhor. Quem estiver com o Inário Luterano, é o número 412, um hino bastante conhecido, que já tem trazido aí durante tanto tempo consolo, alívio para muitos corações. E por que não cantar também nesse momento A Minha Fé, Senhor, já que o tema hoje será sobre fé. Então, se você tiver o seu inário, acompanhe aí, hino 412. Vamos lá. Segunda estrofe. Muito bem, A Minha Fé, Senhor, como dito, hino bastante conhecido e que traz de fato aí uma grande verdade aos nossos corações, um consolo, né, grande, quando essa fé está no lugar certo. E é sobre isso que queremos falar hoje. Fé. O que é fé? Qualquer fé serve? Enfim, participe conosco e mande a sua pergunta. Muito bem. Antes de nós seguirmos, então, convido a fazermos uma oração. Junte suas mãos, baixe a cabeça, se concentre e vamos falar com Deus. Amado Pai Celestial, graças te damos por teu amor e misericórdia. Graças te damos por tantas bênçãos que derrama sobre a nossa vida. Graças te damos por tua palavra, que apresenta o teu amor revelado em Cristo, o qual por nós tudo fez, para que nós tivéssemos perdão, vida e salvação. Graças te damos, ó Deus, porque nos deste o grande presente da fé. Fé essa que nos consola, nos anima, nos orienta e nos faz ter uma visão, uma perspectiva diferente. Pai Celeste, te pedimos que abençoes ricamente esse momento de estudo, para que possamos crescer no conhecimento da tua palavra e também crescermos na fé.
Abençoe a todos que estão acompanhando neste momento este estudo e aqueles que mais tarde irão também ouvir, ver este vídeo, e que Teu Espírito Santo assim conduza a todos nós para que haja de fato sempre certeza de perdão, vida e salvação em nossos corações. Abençoa-nos, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo, o Cordeiro, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Muito bem, então vamos lá, partindo para o nosso estudo. Começando então com uma pergunta bem básica. O que é fé? Pegue sua Bíblia, sugiro aí que você pegue a Bíblia ou mesmo o seu celular e procure versículos, alguns eu vou colocar aqui na tela ao lado, mas a gente inicia com essa pergunta bem interessante. O que é fé? A fé, na verdade, é algo que Deus coloca em nosso coração. E o objetivo desse estudo é justamente relembrar isso, fazer com que nós tenhamos certeza e que essa certeza nos traga alívio também, porque muitas e muitas pessoas são aquelas que acham que não têm fé, ou que a fé que elas têm não é uma fé agradável a Deus. Temos também do outro lado muitas pessoas que acham que têm fé, mas essa fé talvez não esteja no lugar certo, na pessoa certa. E aqui pessoa, já lembro que é a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, o Salvador, o Messias, o enviado por Deus. Muito bem, aqui eu destaquei esse versículo bem conhecido e que é um bom conceito aí a respeito de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Percebam bem esse versículo, que é um ótimo conceito sobre fé, nos fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que nós esperamos em Deus? O que nós aguardamos em Deus? Ou seja, a fé é uma coisa que vai muito além da razão. Muitas vezes se confunde isso, fé e razão. As pessoas às vezes acabam colocando a ideia de que aquilo que elas entendem racionalmente, aquilo eu posso acreditar. Aquilo que eu não consigo entender, isso eu não vou acreditar. Percebam? Aqui já há um grande problema. A fé, ela ultrapassa a razão, ela vai além da razão. A fé nos faz olhar para aquilo que Deus diz, aquilo que Deus promete, e isso nós esperamos. Ou seja, a fé faz esperar em Deus. E essa é a grande promessa. No final diz, a convicção de fatos que não se veem. Você já viu, por exemplo, alguém caminhando aí, alguém que foi ressuscitado, alguém que esteve morto e sepultado e depois voltou à vida? Você já viu? Ou seja, nós cremos, por exemplo, na ressurreição do corpo. Isso porque Jesus ressuscitou no domingo da Páscoa, esteve morto, foi sepultado, mas ressuscitou. Por isso nós cremos que a ressurreição é algo bíblico, é uma promessa de Deus. E isso dá para entender racionalmente. Nós dizemos também, pela fé, que o mundo foi criado, e não que o mundo tenha vindo de uma outra espécie de evolução, Big Bang, enfim, tantas outras teorias que existem. A fé não exige necessariamente comprovação. Eu creio. Ah, mas como é que você me prova que o mundo foi criado por Deus? Não, eu creio. A fé nos dá essa perspectiva. E isso nos traz um consolo muito grande. Porque a fé vai além da razão. A fé é algo que Deus concede. E é isso que nós queremos falar um pouquinho mais para frente. Acho que a pergunta seguinte que nós podemos responder é: por que nós precisamos de fé? Por que precisamos de fé? Gênesis vai nos ajudar a entender muito bem isso.
Gênesis, nós temos o momento em que Deus, primeiros capítulos, Deus cria o homem, cria a mulher, cria o mundo, enfim, em 6 dias, tudo é criado por Deus. E tudo era perfeito, tudo era maravilhoso. Mas o pecado entrou no mundo, e com o pecado entrou a morte. Por isso nós precisamos falar de fé, e aí fé no lugar certo, por causa do pecado. Ah, mas às vezes se fala muito sobre pecado. Eu já escutei isso, talvez você também já tenha aí escutado. Ah, a igreja luterana fala muito sobre pecado. É uma linguagem que a gente não gosta muito às vezes. Na verdade, o pecado é o grande problema da humanidade. Por que há atritos em sua cidade? Por que há problemas de convivência no seu trabalho, na escola, na família? Por que há conflitos entre marido e mulher, pais e filhos? Enfim, porque o pecado existe. E o pecado nos atrapalha. O pecado atrapalha a nossa convivência com Deus, primeiramente, claro, mas nós conseguimos perceber esse pecado atuando, vamos chamar assim, na nossa convivência com as pessoas. Por isso é importante nós, quando falamos de fé, e fazemos essa pergunta, por que precisamos de fé? É porque nós precisamos de um Salvador, precisamos de perdão, precisamos nos religar com Deus. E existe só um meio, existe Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é o meio pelo qual nós temos comunhão com Deus. Mas a pergunta é como eu creio nesse Jesus. Por isso a fé, a fé é importante, porque ela nos coloca em comunhão com Deus, através de Jesus Cristo. E aí existe perdão, existe vida, existe salvação e tantas outras bênçãos que Deus nos concede. Por isso o pecado, ele nos atrapalha, e aí Deus lá no começo já enviou ou prometeu o envio de um Salvador. Lembra em Gênesis 3,15? Lá Deus promete o Messias, Deus promete o Salvador. Logo após Adão e Eva terem pecado, Deus já promete um Salvador, o Messias. E a partir dali nós vemos todo o Antigo Testamento, essa promessa sendo relembrada pelos profetas. E chega no momento em que Jesus nasce, a profecia se cumpre, e Jesus vai para a cruz. Por quê? Por que Jesus sofreu tanto? Porque Jesus passou por aquela situação, coroa de espinhos, foi machucado e, inclusive, no final foi crucificado. Por quê? Por causa do meu e por causa do teu pecado. Pelo pecado do mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, mesmo o homem pecando, a humanidade ali, Adão e Eva pecando, e toda a humanidade então tendo como consequência, nascendo, então todos nós nascemos pecadores, Deus não abandonou a sua criação. Deus não rejeitou a sua criação. Pelo contrário, prometeu e cumpriu o envio do Salvador. Por isso precisamos ter fé por causa do pecado. Porque somente através de Cristo eu tenho perdão. E como é que eu creio em Cristo? Como é que eu chego a ter então essa comunhão com Deus e declarar Ele como meu Salvador? Como eu confesso Jesus como meu Salvador? Através da fé. E isso nos ajuda a olhar então para a terceira pergunta, né? Qualquer fé serve? O que você acha? Qualquer tipo de fé está valendo? É interessante. Muitos acabam dizendo, pelo politicamente correto, que sim. Qualquer caminho serve, qualquer fé serve, qualquer divindade que você acreditar, isso está valendo. Claro, a gente precisa respeitar todo mundo que tem a sua divindade, enfim, mas biblicamente nós não podemos concordar. Respeito sempre, mas concordância nem sempre. E quando diz respeito à fé, à salvação, à vida eterna, precisamos ver o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que
qualquer caminho serve? A Bíblia diz que qualquer salvador serve? Evidentemente que não. Por isso é importante, sim, nós respondermos essa pergunta. Qual é a fé que serve? Ou qualquer tipo de fé serve? E a resposta direta é não. Não é qualquer tipo de fé. E aqui eu separei o texto de Gálatas, peço que você abra aí na sua Bíblia. Aqui eu coloquei na linguagem tradicional, Almeida. Provavelmente você tem a linguagem de hoje aí, ou ainda a NAA, Nova Almeida atualizada. Pegue lá, folheie a sua Bíblia, marque esse versículo, ele é muito importante. Esse versículo também ajuda a gente a entender essa ideia de que todo mundo é filho de Deus. Ah não, todo mundo é filho de Deus e por isso não existe condenação. No final das contas, Deus vai acolher, vai receber todo mundo e esse negócio de juízo final aí é só para colocar medo nas pessoas. Não. Existe sim um juízo final e existe sim pessoas que serão conduzidas à bem-aventurança eterna, o céu, o novo céu e nova terra, mas também aqueles que não creram, aqueles que rejeitaram, serão colocados sim na condenação eterna. Por isso todo mundo é filho de Deus? Na perspectiva bíblica não, porque filho nos faz lembrar de uma herança, algo que vai receber do Pai. E quando se fala então da herança de Deus, a herança é a vida eterna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Inclusive esse é o meu versículo de confirmação, Apocalipse 2:10. Ou seja, quem permanecer firme até o final vai receber de Deus o presente da salvação. Que coisa maravilhosa! Como é consolador saber que Deus tem preparado para nós uma vida eterna ao seu lado. Isso não significa que Deus não esteja conosco aqui, em nosso dia a dia, em meio aos nossos sofrimentos, angústias, preocupações. Agora, nós vivendo esse contexto do coronavírus, onde nós estamos inclusive tendo esse momento de estudo bíblico online, por isso, tantas e tantas pessoas preocupadas com seu futuro, questão de emprego, economia, como será os próximos dias, um futuro bastante incerto nestes temas, nestes assuntos. Mas uma coisa nós temos certeza, Deus está conosco porque Ele é o nosso Pai. Deus não abandona os seus. Deus está caminhando conosco. Podemos tirar algumas lições disso? Claro que sim. Tudo isso que nós estamos vivendo é sim momento de nós tirarmos alguma lição. E o que nós podemos aprender? Muita coisa. Muitas coisas. Hoje vi um pastor fazendo uma devoção também, achei muito bacana, ele fazendo uma referência ao versículo que nós falamos tanto no culto e constantemente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Claro que cada pessoa que crê em Jesus faz parte da igreja, mas nós temos o hábito de, como igreja, como membros de uma congregação, nos reunirmos para ouvir, para aprender, para cantar, para estar junto com os irmãos na fé. E talvez esse é um versículo que chame a atenção para esse momento agora. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nós estamos, e espero que de forma bastante curta, de modo temporário, com as igrejas, na sua grande maioria, com as portas não abertas mais para aglomerar tanta gente. Ou seja, as pessoas não estão se reunindo como se reuniam antes. Enfim, fica aí algumas perguntas com relação a isso. Você pode certamente tirar muitas lições desse nosso momento em que nós estamos vivendo. Mas esse versículo que eu separei de Gálatas, ele ajuda bem a entendermos quem é filho de Deus. Eu leio o versículo, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Que versículo consolador! Nós, por recebermos a fé de Deus, por sermos hoje pertencentes a esse povo,
nós temos comunhão e somos filhos de Deus. Ser filho de Deus é maravilhoso. E muitas pessoas acabam rejeitando essa fé que torna então alguém povo de Deus, alguém filho de Deus, herdeiro da vida eterna. Mas muito bem, vamos ver quem está aí nos acompanhando, né? Vamos ver alguns nomes aí de pessoas que nos acompanham. Muito bem, Fábio Tosti, Arcelina Miller, quem mais? Noeli Soares. Muito bem, obrigado aí pela companhia de vocês. Dona Elga Larsen. Muito bem. Bom ver vocês aí acompanhando o nosso estudo bíblico. Certamente há muitos outros e sintam-se todos abraçados. Eu não consigo aqui dizer o nome de todos que estão participando, mas sintam-se todos abraçados e é uma alegria muito grande estar aí na companhia de vocês. Tá? Se você tiver alguma pergunta, mande. Vou tentar responder. Pode colocar ali nos comentários. Caso eu não consiga responder hoje, eu me proponho a responder mais tarde, colocando então também lá nas perguntas, nos comentários, tá bom? Muito bem. Então todo mundo é filho de Deus? Não. Filho de Deus é aquele que tem fé em Jesus. Aquele que foi batizado, foi revestido por Jesus. Que versículo extraordinário. Somos revestidos com as qualidades de Jesus. E por isso temos comunhão com Deus, porque Deus diz, sede santos, ou a Escritura diz, né? Sede santos como vosso Deus é santo. Como ser santo? Como não ter pecado por nós mesmos para ter comunhão com Deus? Mas através de Jesus, que nos reveste. Até na instrução eu uso um exemplo do guarda-chuva, né? Os confirmandos vão lembrar disso. Isso eu lembro do professor Nervos, que usou uma vez na nossa aula no seminário, e achei muito bom o exemplo. Jesus é o nosso guarda-chuva. Ou seja, nós, sem Jesus, Deus nos enxerga como somos, imperfeitos, pecadores, falhos. Mas pela fé, revestidos por esse Jesus, que tem qualidades excepcionais, não tem pecado, é santo, é justo, é perfeito, Deus assim nos enxerga através de Jesus. Então esse versículo, coloco mais uma vez ele aqui, que diz, né? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ser revestido pelas qualidades de Jesus é extraordinário. Tá? Por isso nós enfatizamos tanto aí o tema do batismo. Muito bem. Também para lembrar um pouquinho sobre essa questão de fé, qualquer fé serve, lembra do Antigo Testamento. Deus concordava com as pessoas adorando outros deuses? Confiando em outras coisas? É claro que não. Deus chamava a atenção do povo e muitas vezes levantava profetas, né, para que estes chamassem a atenção do povo para que se voltasse novamente para o único Deus verdadeiro. E na grande maioria das vezes, esses profetas lembravam o povo do que Deus já tinha feito por eles. E aí, na grande maioria das vezes havia arrependimento e as pessoas se voltavam novamente para o Deus verdadeiro. Então, no Antigo e Novo Testamento nós vemos várias vezes a Escritura. Bem, acho que tivemos um pequeno probleminha. Muito bem, acho que voltamos. Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já voltamos. Sendo assim, deu acho que uma quedinha na internet, mas acho que já voltou. Muito bem, como eu estava dizendo, então o Antigo e Novo Testamento, a Bíblia mostra claramente que Deus não quer que as pessoas confiem em outra coisa. Portanto, a fé que agrada a Deus é a fé que reconhece esse Deus misericordioso, que confessa a Jesus como Salvador. Essa fé que faz olhar para as promessas de Deus e se agarra a elas. Aquilo que nós falamos lá de Hebreus 11:1. Nós esperamos, nós temos uma esperança que vem das promessas de Deus. Por isso, fé é se agarrar no que Deus diz e não o que a minha razão diz.
minha razão é limitada. E nem tudo o que a Bíblia diz eu entendo racionalmente, mas eu creio. E essa é uma grande bênção, poder crer nas promessas de Deus. Muito bem, vamos para a pergunta seguinte. Já que nós falamos então que não é qualquer fé que agrada a Deus, agora nós precisamos falar qual que é a fé que agrada a Deus. E aí nós precisamos lembrar que a fé é um grande presente. A fé que agrada a Deus é a fé que Ele mesmo coloca em nosso coração. É importante lembrar que a fé não é uma conquista nossa. A fé que agrada a Deus não é algo que surge porque eu li uma parte da Bíblia e entendi racionalmente. Não. Eu posso ler a Bíblia e posso passar a crer em Jesus, mas isso é a obra de Deus. Então não é a minha capacidade intelectual que me dá essa fé, como se fosse uma ação minha. Isso é sinergismo, como se diz na teologia. Ou seja, é como se eu estivesse contribuindo para ou a minha salvação ou mesmo para ter fé. Lembra que nós falamos lá do pecado. O pecado, lá em Gênesis, tirou qualquer possibilidade do ser humano retornar para Deus. Sozinho ele não retorna, sozinho ele não volta. Ele não acha o caminho, ele é cego espiritualmente. Como a gente ouviu no final de semana no texto do Evangelho, uma ligação muito interessante. Por causa do pecado, ele não tem condições de voltar, ele é morto espiritualmente. Por isso Deus precisa ir atrás desse indivíduo e fazer todo esse processo da conversão. Do começo ao fim é obra de Deus. Do começo ao fim é obra do Espírito Santo. Muito bem. A fé é um presente de Deus. Nós temos um versículo que aqui eu cito bastante na congregação, e imagino que vocês que estão acompanhando aí pelo Facebook certamente já ouviram alguma vez esse versículo, que na minha opinião é um resumo do tema que nós estamos falando hoje. Muito bem. E o versículo que eu estou me referindo é Efésios 2, 8 e 9. Eu imagino que você saiba de cor esse versículo. Aqui nós temos ele na linguagem tradicional. Procure na sua Bíblia. Faça esse exercício. Eu optei por projetar aqui os versículos para facilitar um pouquinho para quem depois for acompanhar e também para ajudar, às vezes tem uma linguagem diferente. Então fica na tela pelo menos um versículo bíblico sendo projetado. Mas aqui nós temos Efésios 2:8, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, Deus, pela ação de Deus nós somos salvos. Isso é graça. A palavra graça a gente fala muito na igreja, né? Mas você entende o que é graça? Graça é a ação de Deus em favor do pecador. Graça é Deus indo ao encontro do pecador. Graça é a ação que nós não merecemos. É a ação divina que nós não merecemos. Deus vai ao encontro do pecador e assim faz toda a ação da conversão. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Mas que fé é essa? E esta fé não vem de vós. A fé não é uma coisa que brota por nós mesmos. Não é uma coisa que surge pelo nosso conhecimento, como eu disse antes. Com uma coisa que eu posso escolher, decidir ter fé. O pecado não permite isso. O pecado lá de Adão e Eva, que estragou o ser humano. Nós hoje não temos condições de nos voltarmos para Deus. Mas Deus vem ao nosso encontro. Deus nos deu a sua palavra e o Espírito Santo continua agindo. Por isso é Deus vindo ao nosso encontro. E esta fé, então, não vem de vós. É dom de Deus. É presente de Deus. Na linguagem de hoje foi traduzida por presente. Um dom, um presente. Ou seja, presente é presente. É um dom, uma coisa que Deus dá de graça. E aí o versículo 9 é muito interessante. Essa fé que salva não é por meio de obras. Fiz muita coisa boa
então Deus vai me aceitar como seu filho e vai me dar a vida eterna. Não. Ah, eu ajudei as pessoas e então agora eu mereço o céu. Não. Eu devo sim ajudar o meu próximo. Isso já é fruto da fé. Já é uma consequência da fé que existe no meu coração. Ou seja, Deus vem ao meu encontro, cria a fé e isso me leva a olhar para o próximo, olhar para o semelhante. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então a fé cristã, a fé que Deus concede, ela produz boas obras, produz ações que agradam a Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Imagine se fosse por obras. Olha, eu já fiz um monte de coisa, então eu já fiz mais que você. Eu mereço o céu, você ainda não. Imagine o problema que isso daria. Então teríamos um grande problema. Mas, como o próprio texto diz, é dom, é presente de Deus. Muito bem. Aqui, a Ângela que está me ajudando, ela mandou, alguém colocou lá uma pergunta, né? E também motivos de oração. Aqui nós temos uma pergunta e aí fazemos um pequeno break para justamente lembrar das perguntas, né? Já que eu sugeri e pedi que você fizesse a pergunta, eu vou então responder. A pergunta que chegou foi: por que tanto medo e angústia do Covid-19 ou coronavírus? Na verdade, nós temos medo de muitas coisas e a fé nos ajuda a olhar para o fato de nós não estarmos sozinhos nisso. Não somente o Covid-19 ou coronavírus, mas existem muitas outras coisas que nos dão medo. Hoje, no momento, é essa doença que tem trazido muitos problemas. Várias coisas estão sendo prejudicadas. Mas é um ato de amor, de preocupação com o semelhante, em tomarmos os devidos cuidados, as pessoas ficando em casa e assim por diante. Aliás, cuide, fique em casa, não saia só o necessário. Mas a fé nos faz olhar para não só para esse momento e encontrar consolo. Quantas e quantas vezes você já passou por situações difíceis, delicadas, e a fé foi fundamental. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é pecado ter medo? É pecado ter angústia nesse momento com essa doença? Não. O ser humano sente medo. Nós todos sentimos medos. Nós temos medos. Nós temos coisas que nos dão medo. E não são só as crianças que têm medo do escuro. Tem muitas coisas que nos deixam, às vezes, com medo. Como é importante, volto a dizer, não só no coronavírus, mas sempre nos voltarmos para Deus. Ali nós temos segurança. Refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Nós conhecemos bem esse versículo. E isso nos ajuda, então, a passar por essas dificuldades, medos e angústias. Entrega sempre tudo na mão... Desculpa. Entrega sempre tudo na mão de Deus. Como diz o versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Depois aqui temos alguns pedidos de oração e vamos incluir então na hora da oração geral. Mas vamos seguindo, minha gente, porque o horário já está quase lá, né? Minha proposta era até 8 horas, então sugiro a gente acelerar um pouquinho, né? Mas enfim, se você tiver alguma pergunta a mais, mande. Se eu não conseguir responder agora, eu procuro responder então depois, tá bom? Ficou alguma dúvida por enquanto? Tudo certinho? Ou tem alguma dúvida por enquanto? Tudo certinho? Mande lá a sua dúvida. Seguindo, e aqui vem algo que certamente você no tempo de catecismo decorou. Quem tem origem luterana e que quando jovem então passou por esse processo, certamente, e se você é um pouco mais antigo, ou melhor dizendo, mais experiente, você teve que decorar a explicação do 3º artigo. E aí vem toda a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo promove Jesus Cristo. O Espírito Santo nos faz olhar para Cristo, a sua obra, sua vida e obra, e crer nisso. É sempre interessante lembrar que
fé é muito mais que conhecimento. O diabo, por exemplo, será que ele conhece a Bíblia? Conhece muito bem. Lembrem, quando Jesus foi tentado, ele citou a Bíblia, citou um salmo para Jesus, para enganar Jesus. Então o diabo conhece muito bem a Bíblia. Mas isso torna ele um cristão? Claro que não. E, portanto, a fé, ela é muito mais do que conhecimento. A fé é algo que Deus produz em nosso coração. E aqui, eu imagino que você então tenha decorado. Quem não decorou, é uma explicação do terceiro artigo, uma explicação muito própria, que demonstra então toda a obra do Espírito Santo. Vamos ler. Quem já sabe de cor, então pode dizer também, né? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Ainda tem mais uma partezinha, mas eu destaquei essa primeira parte aí. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer. É obra do Espírito Santo. Isso nos faz ver que nós temos um Deus maravilhoso. A fé nos dá consolo. A fé nos dá paz. Quando pecamos, para onde corremos? Quando fazemos algo que não agrada a Deus e que machuca alguém, para onde corremos? Para onde buscamos ou onde buscamos perdão? Precisamos buscar perdão em Deus. Aliás, infelizmente muitas pessoas hoje se afastaram da igreja porque não conseguiram ver a misericórdia de Deus que perdoa, a graça de Deus que perdoa. Às vezes por problema de consciência, acabou se afastando da igreja por causa de algum pecado que tenha cometido. E nós lembramos que na Bíblia tem pessoas que cometeram, aos nossos olhos, graves pecados, mas que foram perdoados por Deus. Jesus mesmo, certa vez, teve a situação com aquela mulher que ia ser apedrejada, e Jesus diz, olha, se ninguém tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E ninguém atirou a primeira pedra porque todos são pecadores. Por isso é importante vermos um Deus, e a fé nos faz ver isso. Um Deus que nos recebe, que nos acolhe de braços abertos. Um Deus que está disposto a nos socorrer de fato e a nos conceder o perdão, o alívio. Eu sempre chamo a atenção para um momento muito importante no culto. Todo culto, claro, é importante. Mas nós temos um momento no culto que nós chamamos de confissão e absolvição. Dentro da primeira parte do culto, logo após a invocação. Ali não é um intervalo. Ali não é o momento que eu posso, de repente, me distrair. Não, eu tenho que estar muito atento. Porque naquela hora eu estou ouvindo que, sim, eu sou um pecador, que eu sou falho, mereço a condenação, mas também eu estou ouvindo que Deus está disposto a me perdoar. Aí se faz uma oração e o pastor, ou quem está dirigindo o culto, diz: aqueles que estão arrependidos, creem em Jesus e querem a ajuda de Deus para viver corretamente, vão em paz. Os teus pecados estão perdoados. O ofício das chaves. Que momento importante dentro do culto. E ali eu posso ir em paz, de fato, porque Jesus morreu na cruz por estes pecados. Muito bem. Então, pela ação de Deus, que coloca no meu coração a fé, e a fé vem pelo ouvir, a fé também ocorre por meio do batismo. Percebam, a palavra de Deus está sempre presente. Quando eu leio a palavra, Romanos 10 vai dizer, né? A fé vem pelo ouvir. Quando eu leio a palavra, ou alguém lê a palavra para mim, quando eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo tem a oportunidade de agir e transformar a minha vida, transformar o meu coração. Através do batismo, nós cremos, confessamos, ensinamos que no batismo Deus opera a fé, mesmo numa criancinha. Aliás, esse é um outro assunto aí para um bom estudo bíblico. Mas a fé não exige consciência propriamente.
Ou, melhor dizendo, eu tenho que chegar numa certa idade para ter consciência e aí então ser batizado. Não. A fé pode começar muito antes. Uma criança pode receber esse presente da fé. E lembrem, o que tem presente no batismo? O pastor batiza, ou quem está batizando diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos aqui a palavra. E ali o Espírito Santo está agindo e colocando no coração daquela criança, por exemplo, o presente, o dom da fé. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso texto aqui. Aqui tem um versículo bem interessante. Antes disso, eu queria só comentar algo ainda. Alguém pode perguntar assim, tá, mas por que algumas pessoas não creem? Essa é uma pergunta que já gerou muitos debates ao longo da história. Quinto século, também tempo da Reforma. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam a graça. Muitas vezes nós temos na família pessoas que rejeitam a graça. O marido, a esposa são da igreja, vão frequentemente aos cultos, mas um filho ou uma filha não quer saber de Deus, rejeita a graça. Às vezes os filhos, a esposa vão, o marido não vai, às vezes a esposa não vai, enfim, não crê. Então é importante lembrar que o pecado trouxe essa possibilidade ao ser humano de rejeitar a graça. O ser humano não pode chegar até Deus e querer ter fé por si mesmo. Isso é obra de Deus. É o Espírito Santo quem faz, que cria e dá esse dom, esse presente da fé. Mas o ser humano pode rejeitar a graça. Ele pode dizer, não, não quero. E é por isso que muitas pessoas não creem. Elas rejeitam a graça. Ouviram até a palavra. Às vezes até tiveram contato com pessoas e têm contato com pessoas cristãs. Mas mesmo assim ainda não querem saber. Negam a graça de Deus. Então, isso acontece e é uma grande tristeza. Porém, nós precisamos, claro, continuar pregando o Evangelho. Continuar falando de Deus, falando de Cristo. Ser um instrumento de Deus para promover a palavra e que assim o Espírito Santo tenha a oportunidade de agir e transformar corações. Deus transformou o coração de Saulo, que depois foi chamado de Paulo, aquele que perseguia a igreja, mas que depois se tornou um grande homem de fé e que também serviu muito a igreja, serviu a Deus e pôde, inclusive, inspirado por Deus, escrever grande parte do Novo Testamento, 12, 13 cartas que são atribuídas a Paulo. Um exemplo de conversão. Aqui em Coríntios eu separei um versículo bem interessante que vai justamente colocar aí a ideia da questão da loucura. Muitas pessoas, por exemplo, rejeitam o que Jesus fez. E por que algumas pessoas... Se ele volta... Aí, voltou. Tivemos um pequeno probleminha de transmissão, mas já estamos online de novo. Perdão aí pela falha. Mas como eu estava dizendo, muitas pessoas rejeitam a obra de Jesus. E por que rejeitam a obra de Jesus? Porque falta fé. Todo mundo tem fé. Mas a fé que olha para Jesus como seu Salvador e Senhor é a fé que Deus dá. É a fé que Deus coloca em nosso coração, que nos ajuda a enfrentar tantas coisas, tantas dificuldades do nosso dia a dia, de nossa vida. Então esse é o grande presente que Deus dá e que nos faz olhar, ter uma visão diferente, uma perspectiva das coisas bem diferente. Aqui é o texto de 1 Coríntios 1,18, peço que você abra a sua Bíblia e leia lá. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Alguém que sofreu e morreu, isso não faz muito... O que isso tem a ver comigo, com minha vida? Loucura para quem não crê. Mas, para nós que cremos, que temos a fé, diz, é poder de Deus. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O amor que Deus teve por nós. Muito bem. Vamos passar mais um versículo, né? O tempo está rodando. Outro texto bem interessante. Aqui eu queria que você pegasse sua Bíblia. Aqui
Vou também pegar a minha Bíblia aqui de papel. Talvez você tenha o seu celular. Acesse lá. O texto de Mateus é um texto bem conhecido. E aqui vou resumir a parte inicial, onde Jesus pergunta, para os discípulos: quem o povo está dizendo que eu sou? E aí os discípulos respondem, olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros ainda Jeremias, ou algum outro profeta. Versículo 14. Ou seja, havia confusão. As pessoas não estavam tendo uma noção clara de quem era Jesus. E isso os discípulos respondem a Jesus. Mas Jesus faz a pergunta de novo: e vocês? Vocês que são a minha igreja, vocês que são os meus seguidores, os meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí nós temos a famosa confissão de Pedro. Lá no versículo 15, Pedro diz assim, aliás, 16. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma bela confissão de fé. Mas a gente às vezes para aqui nesse versículo. Diz: olha, Pedro fez uma bela confissão, que bacana, que legal. Mas o texto continua. E na continuação nós temos uma resposta bem interessante. Por que Pedro disse que Jesus era o Messias? Ou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque isso foi Deus quem revelou. Foi Deus quem mostrou para Pedro. E aí o texto continua, e é o texto que eu coloquei aqui na projeção. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Ou seja, nós temos aqui a confissão de Pedro, dizendo que Jesus era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, mas ele diz isso porque foi Deus quem revelou. Ou seja, é através da ação de Deus que nós reconhecemos e confessamos Jesus como nosso Salvador. Muito bem, indo para o nosso final, aqui é um outro versículo bem interessante, que fala sobre a questão do homem natural não aceitar as coisas do Espírito. Por isso precisa da ação de Deus. Nós naturalmente não aceitamos as coisas de Deus. Nós naturalmente não nos apegamos às promessas de Deus. Precisamos da fé. A fé que Deus concede, a fé que Deus dá, eu passo a olhar para Deus e suas promessas, o seu amor, toda a vida e toda a obra de Jesus. Por isso a fé é esse grande presente que nos dá tanta alegria e tanto consolo. Muito bem, e ainda temos Tito, um texto bem interessante. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Ou seja, ação totalmente do nosso bondoso Deus. Prezado, se você crê em Jesus como teu Salvador, que maravilha, que bom poder ter esse consolo. Se apegue à fé verdadeira. Não olhe para qualquer tipo de divindade achando que qualquer caminho leva a Deus. Não, existe somente um caminho. Você que foi batizado em nome do Deus triuno, lembre, você recebeu esse presente da fé. Alimente essa fé. Agora estamos vivendo um período onde muitos conseguem trabalhar em casa, outros infelizmente ainda não. E é um período que o que eu vou fazer, o que eu posso fazer? Talvez sobre mais tempo, estar junto com a família, sem dúvida. Mas leia a palavra, leia a Bíblia. Esteja em contato com a palavra para que o Espírito Santo fortaleça essa fé. Não é à toa que os pastores falam tanto que as pessoas devem ir para a igreja, ouvir a palavra, ir na Santa Ceia. E assim, por que isso? Ora, porque o Espírito Santo vai justamente nos fortalecer na fé. Ele usa esses meios, a palavra. Então leia a Bíblia, medite na Bíblia.
Se você tiver dúvidas, procure o seu pastor. Ele vai certamente te ajudar a entender melhor o que Deus quer dizer através da sua palavra. Portanto, alimente-se espiritualmente. Busque as coisas do alto, como diz Paulo. Medite no que Deus tem a dizer. Pois certamente essa fé fortalecida vai te ajudar a enfrentar muitas coisas e também esse momento, como falamos, momento de angústia, de preocupação com tudo que nós estamos vivendo devido ao coronavírus. Muito bem, não sei se temos mais alguém fazendo perguntas ou alguém ainda fazendo algum comentário. Temos aí alguns pedidos de oração, né? Depois a gente inclui na nossa oração. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que participaram desse nosso estudo. Que bom ter você aí. Compartilhe com seus amigos esse vídeo para que também possam meditar sobre esse tema, a fé. Sendo assim, que essa fé que Deus concedeu a nós... Aí. Acho que já voltou. Aí, já voltou. Muito bem. Deu uma pequena queda de internet, então peço perdão. Mas, como eu estava dizendo, lembre, você tem um Deus misericordioso que quer te ajudar em meio às aflições, preocupações, ajudar você a enfrentar as dificuldades da vida do dia a dia. Mas lembre, nós estamos no mundo, mas dele não somos. A fé nos faz olhar para a eternidade. E Jesus veio para isso. Jesus veio para nos resgatar, para nos perdoar e assim termos a esperança da vida eterna. A fé que Deus concede nos dá essa esperança. Ah, mas você já viu o céu? De fato, eu ainda não. Paulo certa vez foi levado até o terceiro céu e assim teve um gostinho do céu. Nós temos Apocalipse também, João estão sendo levado, até o céu ou tendo essa revelação e sentir um pouquinho do que era esse céu. Quando Jesus foi transfigurado, Pedro, Tiago e João estavam lá também e acharam aquilo maravilhoso. Mesmo que eu não tenha visto o céu propriamente, mas eu creio que será um lugar maravilhoso. Será um lugar que não terá mais nenhum tipo de sofrimento, choro, tristeza, doenças, coronavírus e qualquer outro tipo de coisa que venha a nos assustar ou preocupar. Mas teremos sim um lugar maravilhoso, um lugar perfeito, onde vamos viver face a face com Deus e com todos aqueles que viveram e morreram na fé. Compartilhe o Evangelho. Continue falando do amor de Deus, para que mais pessoas também recebam esse presente, esse dom da fé e creiam em Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Muito bem, gente. Quero incluir então alguns pedidos na oração para o nosso final aqui. Pessoas que colocaram lá nas mensagens. Vamos então orar por todas as pessoas. Aqui é Neiva Vergara, que pede então para orarmos por todas as pessoas. Também a Sueli Schneider pede para pessoas que estão com dificuldade em seu trabalho. Vamos incluir isso também. Dona Celina também, Dona Celina lá do Umbará, também orar por ela, pedir que Deus abençoe ela, juntamente com todos os seus familiares. Sendo assim, vamos fazer uma oração. Amado Pai Celestial, graças te damos por teu amor e por toda a tua misericórdia. Graças te damos pelo grande presente da fé que nos faz